Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, o nosso CPMO, decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária, a taxa MIM, de 15% para 14,25%. Esta decisão é sustentada pela contínua consolidação das perspectivas de inflação em um dígito no médio prazo, num contexto em que a nossa avaliação dos riscos e incertezas associados às projeções mantém-se favorável. As perspectivas de inflação mantêm-se em um dígito no médio prazo. Em junho de 2024, a inflação anual manteve-se estável, ao fixar-se em 3%, após 3,1% em maio. A inflação subjacente, que exclui as frutas e vegetais e bens com preços administrados, também permaneceu estável. Para o médio prazo, mantém-se as perspectivas de uma inflação em um dígito, refletindo essencialmente a estabilidade do metical e o impacto das medidas tomadas pelo nosso CPMO. Perspectivas, um crescimento econômico moderado para o médio prazo. Dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística indicam que no primeiro trimestre de 2024, excluindo o gás natural liquefeito, o produto interno bruto cresceu de 2,3% e antevê-se que se mantenha modesto até o fim deste ano, 2024. Porém, no médio prazo, perspectivas que a atividade econômica cresça de forma moderada, apesar da prevalência de incertezas quanto aos impactos dos choques climáticos na produção agrícola e infraestruturas diversas. A pressão sobre o endividamento público interno mantém-se elevada, como temos vindo a mencionar. O endividamento público interno, excluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades em mora, situa-se em 377,9 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 65,6 mil milhões em relação a dezembro de 2023. A avaliação dos riscos e incertezas associadas às projeções da inflação mantém-se favorável, quer dizer, comparado à nossa última reunião há 2 meses. Destacam-se com possíveis fatores de contenção da inflação no médio prazo, a estabilidade do metical e dos preços das mercadorias no mercado internacional, apesar de, primeiro, da contínua pressão sobre o endividamento interno. Em segundo lugar, das incertezas quanto ao impacto dos choques climáticos e, por fim, da prevalência dos conflitos geopolíticos que têm vindo a acompanhar. Perspectivas, a manutenção do ciclo de redução da taxa mínima que anunciamos, recorda-se quando? No início do ano, na primeira sessão de janeiro, com vista à sua normalização no médio prazo, que definimos como um período entre 24 a 36 meses. Entretanto, o ritmo e a magnitude dos ajustamentos dependerão das perspectivas de inflação, bem como da avaliação dos riscos e incertezas subjacentes às projeções do médio prazo. A próxima reunião ordinária do CPMO está agendada e marcada praticamente para o dia 30
de setembro de 2024. Muito obrigado. Minha primeira questão é relativa ao mercado cambial. Recentemente, há menos de uma semana, o setor privado, representado pela CTA, apareceu em conferência de imprensa a dizer que havia escassez de divisas no mercado nacional e dizia que isso resulta da pressão que o Banco de Moçambique está a fazer à economia. Eu gostava de perceber do Banco de Moçambique se essa é uma realidade e as razões, se for o caso, as razões desta escassez da moeda estrangeira no mercado. A questão da escassez de divisas, se recordam, quando falamos do fundo cambial, falamos das reservas, temos um fundo cambial abundante, que é o fundo cambial que é controlado pela banca, pelas reservas, reserva em termos de quantidade de divisas que circula, que é dado pelos exportadores, e depois tem aquela parte que é controlada pelo Banco de Moçambique, que chamamos de reservas internacionais do país. E dissemos na época que, na nossa avaliação, temos disponibilidade de fundo cambial, disponibilidade de reservas para responder às necessidades do país. E se recordam bem, dissemos, ok, hoje, do ponto de vista de reserva do Banco Central, estamos a falar de mais de 5 meses de importação, de cobertura. Isso é muito. Comparado ao que é recomendável, 3. Quando está abaixo de 3, já começamos a preocupar, mas ainda dá para ver. Mas 5 é já um valor confortável, que nós chamamos confortável. Já foi mais, claramente, mas neste momento é o que estamos a falar. Depois fizemos um exercício do fundo cambial. O problema, se recorda, não é a disponibilidade, porque a entrega de reservas desse fundo cambial, que depende da banca, depende de muita coisa, entre as quais o modelo de negócio de cada instituição, o tipo de cliente, se quer ou não quer financiar aquele cliente, se quer ou não quer financiar aquela atividade, da avaliação de risco que faz, do setor, dos clientes, tudo isso. Uma vez se simplifica, um elemento diz de-risking. Os bancos ou as instituições têm a sua avaliação de risco. Um dia ou outro decidem, cortam os clientes, aquele cliente não me interessa, aquele setor, eu já não quero entregar disso. Então, há muito disso. Então, é o que está acontecendo neste momento. E recomendamos, olha, a clientela, uma maneira de se proteger é diversificar com a banca, não estar amarrado a uma instituição e ver qual é a instituição que responde melhor às suas necessidades, ao seu modelo de negócios. Esse é o assunto que tocamos, que está sendo de novo levantado pela CTA, mas não é novo, já vem há um bom bocado, e a resposta é só simplesmente enfatizar, sublinhar de novo, é essa. Estamos, do ponto de vista de disponibilidade, se começam a ver as conversões de divisas, aquelas divisas que os exportadores depositam na banca, está a um nível extremamente elevado. Há conversões, a banca está bem. Não é esse o assunto. É uma avaliação de risco do cliente, do setor, de muita coisa. E às vezes a banca também pode decidir, neste momento queremos manter um nível maior de disponibilidade do que no passado. E não vou esconder, algumas vezes, simplesmente, vamos falar a verdade, porque querem apoiar as próprias matrizes. Temos esse movimento. O fundo cambial aumenta, disponibiliza menos, porque o que existe é depositado com as casas-mães. Este é que é o problema, em alguns casos. Diz que não há, o Banco X diz que não há,
porque decidiu, por sua avaliação, a discussão com os acionistas na casa-mãe, que é melhor que essa parte excedentária, querem chamar, se deposite na casa. São todos estes fatores que estão em jogo. Mas é o modelo que temos no país neste momento. O fundo cambiar é gerido pela banca. A segunda questão tem a ver com o assunto do momento, que é ligado ao caso das dívidas ocultas. Tivemos uma decisão do tribunal em Londres e anunciou-se que houve devolução de um valor por um dos arguidos, que é o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. Fala-se de um valor de cerca de 7 milhões de dólares. Eu gostava de perceber do Banco Central se esse dinheiro entrou mesmo no sistema financeiro nacional e se entrou, onde é que está o dinheiro, qual é o tratamento que está-se a dar. A gente nunca dissemos, está connosco, não está na banca comercial. Já há muito tempo, acho que desde o ano passado, já há muito tempo. Está-se a falar agora mais uma coisa antiga, já está connosco, já está depositado no banco, está disponível, está bem lá. Até que a Procuradoria, os tribunais, o Estado decidam. Nós somos os custódios desse valor. Está claro? Não está na banca comercial, está depositado no Banco de Moçambique. Aspecto, perspectiva de luta. Claro que são boas. Como é que é? Direi, são muito boas. É um desenvolvimento extremamente positivo. Acompanhamos. Melhora a perspectiva do país em termos do seu risco, em termos do seu como o país vai ser visto. Então, é uma boa notícia, certamente, para nós, e é visto de bons olhos, e vai ajudar, certamente, na nossa gestão do mercado cambial, na nossa gestão da política monetária. É bem-vindo. Mas, política TVM Miramar, qual é a pergunta? Coeficiente de reserva. Também falamos um pouco disto aqui. Recordam-se, as reservas no Banco de Moçambique são um instrumento de política monetária, são um instrumento de gestão da liquidez. Recordam-se isso? Aumentamos ou reduzimos liquidez no sistema, a liquidez que nós chamamos estrutural, através das reservas. Ou largamos mais, reduzimos, ou apertamos mais, aumentamos a reserva. Foi a conversa que tivemos da última vez. A nossa avaliação neste momento é que o nível de liquidez que temos no nosso sistema, dentro do contexto da avaliação dos nossos riscos, das nossas incertezas domésticas e internacionais, temos um nível adequado, que está em linha com a nossa meta de inflação de um dígito estável e baixa. São esses fatores. Queremos uma liquidez que está alinhada, em termos de condições, com as nossas perspectivas de termos e continuarmos a ter uma inflação baixa e estável. E nesse aspecto estamos confortáveis. Não estamos a ver nenhuma pressão do ponto de vista de falta de liquidez. Não é uma posição ideológica. Não há nada em nenhuma teoria econômica. Eu desafio a qualquer economista neste universo que vai me dizer que há um nível ótimo de reservas obrigatórias. Isso não existe, é fantasia. As reservas são um instrumento de gestão de liquidez. Podem ser zero. Não há nada que amanhã digamos que não. As condições de liquidez adequadas para a nossa economia são reservas obrigatórias zero. Não há problemas com isso. Está bem. 5%. Não, mantemos essa taxa. Não quer dizer que vão se manter a esses níveis. Continuamos a avaliar as condições de liquidez, direi, diariamente. Eu recebo relatórios diários, sabem disso? Diariamente eu recebo relatórios das condições de liquidez. Começamos a ver. Então não se surpreende
que amanhã baixe, pode até ser zero, se assim as condições, as necessidades da economia o exigirem. Apenas uma questão, também relacionada com a política que o Banco de Moçambique está a adotar para a redução da taxa de juros, olhando principalmente para a taxa mínima, que tem sido essa política que está a ser adotada nos últimos meses. A pergunta que eu faço é em relação ao coeficiente de reservas obrigatórias, que está justamente situado em cerca de 39%. Há ou não condições do Banco de Moçambique mexer em baixa o coeficiente de reservas obrigatórias, uma vez que essa é uma reclamação do setor privado, mesmo em linha com a pergunta do colega Clemêncio Feijão estava aqui a fazer, sobre a escassez de divisa, que o setor privado diz que há escassez, mas o Banco de Moçambique insiste que não há escassez de divisa no mercado, mas os empresários que fazem o comércio externo insistem que estão-se a debater com essa questão da escassez de divisas no mercado. Tá bom. Okay. Se amanhã, como já o fizemos, se começar a ver, se nós baixarmos as reservas para zero, não quer dizer que o crédito da economia vai aumentar. Posso vos prometer isso. Vamos fazer outras coisas. Investir em papel do Estado, investir em comprar dólares, comprar euros, fazer muita coisa. Muita coisa. Nada obriga os bancos a financiar o que, na sua avaliação de risco e de outras coisas, acha que não é o momento nem oportuno para o fazer. Essa que é a questão. Agora, os empresários podem dizer, não, dá-me a resposta, não, porque estamos reserva. Mas esses mesmo não recebiam crédito no passado, pode ter a certeza disso. Mas é conveniência. Não há crédito porque as reservas obrigatórias são elevadas. Não tem nada a ver. Tem a ver com disponibilidade. Se a avaliação do momento é que há riscos de conjuntura de aumentar o crédito, olham para o crédito mal parado, olham para o comportamento da economia, olham para o comportamento da situação das famílias, das empresas. Não há banco nenhum que vai emprestar dinheiro só porque tem liquidez no sistema. Isso não vai acontecer. E se estão muito inseguros, preferem comprar papel. Sabe o que estou a referir? Instrumentos de investimento. E ficam sentados, que é muito melhor, do ponto de vista da banca, que andar a avaliar se você tem capacidade de pagar. Se a empresa tem capacidade de pagar. Tem que ver os balanços, examinar a sua condição, ver se você mesmo é uma pessoa que merece, ver se aquela empresa tem a contabilidade em dia, se tem as perspectivas boas. Tudo isso entra no crédito da economia. E a última questão tem a ver com também o caso das dívidas ocultas, a decisão que foi tomada em Londres. Gostava de saber qual é a expectativa do Banco de Moçambique em relação a esta decisão que foi tomada, se vai mudar nos próximos tempos alguma coisa naquelas que são as perspectivas do Banco de Moçambique em relação a este anúncio que foi feito. Obrigado. Quanto a beneficiar, claramente, em várias formas, tem a ver muito com a avaliação do risco país, não esqueças disso. Isso faz parte de um processo de resolução das dívidas que o país tem com as instituições. Quando ele é resolvido a nosso favor, claro que melhora a avaliação que o mundo tem do país, que, em geral, ultimamente não tem sido boa. E quando a avaliação desse risco não é boa, quer dizer que a nossa capacidade de se financiar no mercado internacional tem que ser a taxa de juros proibitiva. Recordam-se, desde que começou este problema das dívidas ocultas, nós ficamos completamente fechados do mercado internacional. Dependemos de financiamentos diretos, de investimento direto, dependemos de financiamento bilateral, de financiamento das instituições multilaterais. Mas aquele financiamento de mercado ficou cortado, porque se avaliou que a situação do país, do ponto de risco, era extremamente elevada. E mesmo que tivéssemos acesso a esse crédito internacional, as condições seriam tão onerosas para o país que não vale a pena. Eu vou vos revelar uma coisa que eu nunca revelei. Quando eu cheguei em 2016, a aprender o que acontece no mundo, a coisa que me impressionou muito na época era o número de instituições que se aproximavam a querer dar financiamento.
Sabiam que estávamos cortados do financiamento normal, condições favoráveis, a condições normais de mercado. Estavas, segundo a avaliação dele, numa situação de desespero, no sentido de financiar o Estado. O Estado, para se financiar, depende do orçamento, financiamento externo e financiamento interno. Então, chegaram lá, vinha isto, vinha aquilo, vinha aquilo. E a adição, o que é que fazemos? É dinheiro! Mas começávamos a avaliar, não sei se alguns dos colegas que estão aqui do momento, acho que deve estar quem é? Pedro Paulo estava, né? Sim, sim. E quando avaliávamos as condições eram tão onerosas que teria que ser quase um suicídio pegar aquele dinheiro. É aquilo que a gente fala que é como ir trabalhar, quer dizer, são condições de juros, de pagamentos de verbo, tem que pagar em curto prazo. E aonde eu lhe disse, fiquei cansado, aí ele disse, sabe uma coisa, você por que quer nos emprestar esse dinheiro? Mas você não vê, nós não estamos em condições de lhe pagar. Essas condições todas, o que é que você tem em mente? Eu lhe posso dar a certeza, se você nos empresta dinheiro a essas condições, nós não vamos terem condições de pagar. Agora, há outras coisas que não dizem. Se te emprestam nas condições que as suas finanças não permitem pagar, vão exigir outros condicionamentos até não financeiros, para assegurar que, veja, uma vez que você não é capaz de pagar, vão se apropriar de 1, 2, 3, 4. E é o momento, mesmo nós estávamos em dúvida, consultei lá pelo mundo como é que vão fazer. Entre os meus amigos, nesta fase talvez ainda não. Mas se estiverem mesmo no sufoco entre vida e morte, pega. Tomamos as medidas que tomamos na época e lá conseguimos. Mas não era seguro, não vou vos esconder. Não tínhamos a certeza nenhuma de como íamos sair da situação em que nós estávamos. Tomamos medidas draconianas na época, direi também impopulares para alguns, mas que deram resultados que gradualmente nos permitiram de aceder a certos financiamentos. E o resultado disso foi que, de repente, a componente de financiamento interna, que era baixa para as despesas públicas do orçamento do Estado, ela aumentou significativamente. Então, Então, são boas notícias, do ponto de vista de crédito. Disponibiliza divisa, melhora o nosso crédito. Então, é bem-vindo. Eu disse que, em sumário, o problema não é escassez. O ter um fundo cambial, que é da banca, que é disponibilidade de divisa, não quer dizer que a banca ou as instituições que gerem esse fundo cambial estão dispostas a vender, a entregar aos clientes nos volumes necessários. Está a perceber? Então, essa que é a questão que está acontecendo neste momento. E comecei a elaborar. Há momentos que as instituições decidem até fazerem com que essa parte do fundo cambial seja depositada com a casa-mãe, que está lá fora, as matrizes, que são os acionistas dos nossos bancos. Várias gestões de juros, que são, sabe, os acionistas estão fora, tem vários. Isso também acontece. Continua a disponibilidade, mas naquele momento, não é isso. Eu vou dizer uma outra coisa que não. Vocês recordam que, ao momento, baixamos as reservas obrigatórias? Você sabe o que aconteceu no dia seguinte? Andaram pressionaram, disseram baixa, crédito vai aumentar. Eu sabia que não ia acontecer nada. Pressões, CTA, pressões dos nossos políticos. Não, vocês têm reservas. Você recorda que nós tínhamos reserva de quê? De 8, quase 9 meses. Disseram, mas por quê? Vocês não estão bem de cabeça? Têm reservas? Nós estamos a mal, tem que pôr a economia a funcionar. Está bem. Fizemos um teste. Mais ou menos mais de 500 milhões em um dia, injetamos. Vocês não perceberam. Sabe o que aconteceu no dia seguinte?
Vocês sabem, né? Esse dinheiro foi depositado lá fora. Não circulou nada na economia. Pegaram dinheiro, depositaram nas matrizes e ganharam rendimentos sobre esse dinheiro. Foi o que aconteceu. Então, não se iludam. Isto são fatos estatísticos comprovados. Estou-vos a contar anedotas. Obrigado. Do PIB em 2,3% até o final do ano. Em termos da economia, o que é que vai mudar Em substancialmente? termos de... Da economia, o que é que vai mudar substancialmente? O que é que vai mudar? Sim, Em que sentido? esse crescimento de 2,3%, Sim. o que é que significa? Sabe que nós estamos a vir, tem que ver tudo em perspectiva. Nós tivemos um período muito difícil, que é o período da Covid. A atividade econômica, em geral, parou em muitos setores. Tivemos um crescimento negativo em quase 2 anos. Ainda estamos num processo de recuperação desse dígito. É um processo de recuperação. O ideal é que fosse uma recuperação muito acelerada, mas tem sido uma recuperação lenta. É por isso que falamos que em 2024 antevemos um crescimento modesto. É razoável, é melhor que não um crescimento, mas o ideal é que se fosse bem maior. Maior que isso, 5%, 6%. Ou se não, ainda mesmo, é isso que gostaríamos de ter. Mas não, vai ser modesto. E dissemos, olha, há muitas coisas, choques de natureza geopolítica, natureza climática, choques externos, tudo isso. Há fatores internos e mesmo de reforma que estão a limitar esse crescimento. Então, há medidas estruturantes que têm que ser feitas, que têm que ser reforçadas, que têm que ser acentuadas, para que esse crescimento seja bem maior. É o que nós desejamos. Mas isso leva tempo. Mais fácil falar que fazer. Também requer decisões de natureza política nesse aspecto. Não é só falar que é preciso. Todo mundo entende que é preciso. A questão é se estamos ainda bem firmes de tomar essas medidas. E não vamos esconder. Estamos num processo eleitoral. Alguma dessas coisas não é possível fazer. Sejamos francos sobre isso. Tem a ver mesmo com o crescimento econômico, falou de fatores internos que estão ligados a reformas. Eu gostava de perceber exatamente que fatores são esses. Apontou agora as eleições, fiquei sem perceber muito bem. Pode ser um dos fatores, sim. Mas só para finalizar, gostava de esclarecer, há várias opiniões na sociedade moçambicana que dizem que, com a decisão de Londres, do Tribunal de Londres, o valor não vai necessariamente entrar no país. Eu gostava de ouvir a opinião do seu governador, tendo experiência a nível internacional, sendo governador do Banco de Moçambique, se efetivamente vamos receber este valor, que sei que é um caso que ainda está no tribunal, e sei que vai melhorar a imagem do país, mas este dinheiro vai ou não entrar no país, na opinião do seu governador? Obrigado. Quando temos boas notícias, dizem que é sorte. Moçambicanos, nós somos assim. Quando as coisas estão mal, somos incompetentes. Não estou a mentir. Vocês não sabem. Vamos celebrar de boa fé que esse dinheiro vai entrar no país. Temos que estar orgulhosos daquilo que conquistamos. Temos que parar essa história de que as boas coisas acontecem por sorte e as más coisas é porque somos incompetentes, é porque somos aquilo, é como aquilo. As boas coisas também são resultados de esforços, de sacrifícios, de luta. E celebremos. Este é um momento de celebração. Desejando que tudo corra bem. Não há nada fácil. Não se desenvolve um país com coisas fáceis. Ninguém se desenvolveu. É esforço, é sacrifício, é trabalho árduo, duro. São lutas. As pessoas não lhe entregam, não é caridade, crescimento. Isso não existe. Quando começam a dar caridade, é porque você está mal. Não estão a dar caridade porque você tem que desenvolver. É emergência. Quando a gente anda aí a esticar a mão, isso é emergência. Isso não vai resolver problema nenhum.
só vai nos permitir de não termos fome, na melhor das hipóteses. Mas não é isso que vai desenvolver o país. Então, vamos celebrar. Obrigado. Banco de Moçambique, por um metical estável e um sistema financeiro sólido e inclusivo.